Fala galera, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, muito bem-vindos ao canal Paparazzo Rubro-Negro. Você que está chegando aqui no Facebook, eu convido você a seguir, curtir e compartilhar na sua página pessoal. Você que está chegando no YouTube, eu convido você a se inscrever aqui no botãozinho vermelho, acionar a notificação do sininho, deixar aquele like maroto no vídeo, né? A gente tá aí sempre trazendo para vocês as últimas notícias do Flamengo, e a gente teve muita coisa acontecendo hoje, né? Muita coisa, o Flamengo sabendo que pode contratar um goleiro mesmo ainda com o problema lá da questão do Banco Central. A gente tem para passar para vocês essa contratação já que está encaminhada, também um bom relacionamento do Flamengo com a equipe que o jogador, né, está atuando. A gente vai trazer também informação sobre o Maurício Isla, que não deve mais jogar com a camisa do Flamengo, né? E a gente precisa de mais profissionalismo no futebol do Flamengo. A gente precisa que cobranças aconteçam. A gente vai falar sobre isso. A gente vai trazer inclusive uma informação importante do Mauro César Pereira. A gente já começa o nosso vídeo aqui também trazendo uma informação com relação ao jogo Flamengo e Vasco. Será no próximo domingo às 16 horas, confirmado agora no Engenhão, né? Confirmado aí pelo Renan Moura da Rádio Globo, pela Ferdi também. Então o jogo Flamengo e Vasco, né? Flamengo e Vasco já classificados para a fase de semifinal do Campeonato Carioca, Cariocão Betfair. E aí a gente tem esse jogo aí, né? Para esse cruzamento de bigode, esse clássico, para a gente ver quem leva melhor, quem fica melhor posicionado aí no Campeonato Carioca, né? Lembrando que na semifinal tem sim vantagem, somente na final que o que está melhor colocado na primeira fase tem direito ao mando de cá, escolher o mando de campo, né, e tudo mais. Bem, a gente vai começar aqui o nosso vídeo. Eu queria só lembrar você que pode ainda garantir, né, o seu robozinho para ajudar nos seus resultados esportivos, para ajudar você a ter o melhor. Cara, não é brincadeira, você vai operar. Você não vai ser mais apostador, você não vai estar mais apostando em jogos, você vai estar operando, você vai ser um trader esportivo. Isso é muito importante, sabe por quê? Quando você sabe o que você está fazendo, com dicas de uma inteligência artificial, de um curso espetacular, você vai conseguir sempre melhores resultados, tá? Então a gente sabe, né, que com uma ajuda profissional você vai se dar bem. Então o link está aqui, mas olha, segue o curso, faz de forma conservadora, que você vai se dar bem. Tá aqui o link aqui no Facebook, né, na descrição do Face, e também no comentário fixado do YouTube, tá? Aproveita aí o desconto de 90% do Paparazzo Rubro-Negro, desse lançamento que a gente teve aí. Tem mais ou menos 10 dias que a gente lançou, é um sucesso absoluto. E você também tem o desconto do Paparazzo para garantir viagem para qualquer lugar do Brasil, para viagens com futebol, viagem turismo, com Outsider Tours. Peça o desconto do Paparazzo Rubro-Negro, que você vai ter um desconto sempre muito grande. É só você lembrar de falar lá no Zap, no link que tá aí. Você fala com eles: olha, quero um desconto bacana e tal, o Paparazzo Rubro-Negro me indicou, você vai ter o seu desconto. Bem, passar para vocês então aqui as coisas que estão acontecendo aí com o Flamengo, né? O Milton Neves, rapaz, indicando ao Palmeiras o Gabigol. Saiu uma matéria no torcedores.com. Eu nem acredito mais nessas, cara. Eu chego é impressionante como eles querem fazer de tudo sempre para perturbar o ambiente do Flamengo. Aí teve esse problema do Gabigol, né, com a torcida, que foi ali aquela DR, aquela coisa. A gente também, né, até já criticou algumas coisas do que aconteceu, algumas dessas coisas que aconteceram. E aí a gente teve aí o Milton Neves falando o seguinte, que o Palmeiras deveria contratar o Gabigol, já que não consegue o Pedro, né? E eu fico impressionado. Olha só o que ele falou: o Verdão teria que conversar diretamente com o Mengão, que não está nada disposto a abrir mão do atleta, que tem multa de 600 milhões de reais, mas sabem o que pode fazer a diferença nesta situação? A vontade do atleta. Se ele bater o pé, mais um, né? Além do Vampeta, o Milton Neves também, e informar que está insatisfeito com a reserva, pode ser que o clube reconsidere. Cara, vocês não param, eles não param, eles insistem, eles continuam, né? Ele tá falando do Pedro, né? Aí ele pegou e ainda completou falando, né, que o Palmeiras poderia tentar também uma investida no Gabigol. Olha só, cara, eu falo pra vocês, é muito
Parece que... Tem que escrever. Os caras ficam tentando de todas as formas, né, Beli? Fazer o Flamengo... Não, acho que eles tentam, não é de toda forma, não. Acho que eles não têm matéria para escrever, eles tentam inventar o caos. Pois é. Aí ficam sugerindo que o Palmeiras não conseguiu o Pedro, vai conseguir o Gabigol. É uma tristeza. E o Edmundo, né, também, falando do Paulo Souza, e aí eu vou usar um parâmetro, né, o Edmundo e o Mauro César Pereira. O Edmundo falou sobre o técnico Paulo Souza, ele falou assim, jogador derruba técnico? Diretamente, não. Nunca vi. Indiretamente, sim, e eu já vi. A bola passa aqui, não estica, tem que correr mais e não corre. Mais devagar que o normal e os resultados não aparecem. E é campeonato carioca, hein? Com todo respeito, é o campeonato mais charmoso do Brasil, mas os adversários têm um nível técnico menor que a Libertadores, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e os campeonatos que vêm pela frente. Então, se começa uma colisão com os atletas nesse momento, o futuro dele não é grande. Então, o Edmundo já deixando no ar, né, a possibilidade do elenco do Flamengo está querendo, em algum momento, derrubar o Paulo Souza, né? Indiretamente, não correr por ele, né? Não correr pelo treinador. E aí, assim como Edmundo, a gente teve alguns ex-jogadores, né? O próprio Cicinho falando que o Paulo Souza começou errado, essa coisa toda. E eu fico impressionado, cara, porque eu tô achando o trabalho do técnico Paulo Souza sensacional, apesar de um erro ou outro em substituição, mas a parte tática tá muito boa. E inclusive nas coletivas também, ele é um cara que vai lá e bota o dedo na ferida. Isso para mim é muito importante. Aí a gente teve o Mauro César no podcast Posse de Bola, ele falando o seguinte: eu achei que ontem o Flamengo mostrou que o trabalho do técnico já dá claros sinais de evolução. Olha a diferença do conteúdo, né? Isso ficou muito claro nos últimos 3 jogos. O jogo fluiu, as chances foram criadas em grande quantidade. O time não estava sendo ameaçado, tomou um gol numa falha absurda do Diego Alves. Depois o Rezende construiu algumas situações de gol, quando já vencia por 1-0, mas até então o Flamengo não tinha corrido nenhum risco. Perdeu gols incríveis, aliás, não só o Gabigol e o Pedro. Ora um, não passa para o outro, ora quando tem a oportunidade de finalizar, a demora é sempre um capricho. Isso é coisa antiga, já acontece há um bom tempo. A gente viu inclusive o Gabigol e o Pedro, o Gabigol reclamando do Pedro, realmente faz sentido isso que o Mauro está falando. Até com Jesus isso acontecia às vezes, mas aí tinha muito esporro e de repente mudava. Depois mudou, então hoje você vê aquilo que já aconteceu com o Domenech, com o Renato, com o Ceni, um time que cria situações e as desperdiça em doses cavalares. De novo isso, e no segundo tempo eu achei que o time piorou, o time com as mudanças que o técnico fez. Cara, que bom que o Mauro concorda comigo, desde ontem eu tô falando isso. Colocando jogadores titulares, achei que piorou. Então, o time estava muito bem no primeiro tempo e com as mudanças o time piorou demais, é o que eu falei. A parte tática do time estava perfeita, o time estava bem posicionado, o time chegava, o time criava, perdia as oportunidades de gol. A verdade é essa, o Flamengo perdeu muitos gols, mas só perde gol quem cria, então está criando. Os atacantes estão perdendo esses gols. E o Flamengo também foi muito melhor no primeiro tempo, antes da saída do João Gomes, antes da saída do próprio Pedro, né? E do Everton Ribeiro. Mas o Everton Ribeiro não estava bem. A gente teve a jornalista Marília Ruiz, né? Ela trazendo uma informação interessante de que a diretoria não vai colocar empecilhos para a contratação de um goleiro, que o Flamengo vai conseguir contratar um goleiro mesmo com esse problema do Banco Central, né? E aí o que ela trouxe durante o programa Terceiro Tempo da Bandeirantes é que as negociações estão próximas, como a gente tinha trazido para vocês, e que após a decisão da Recopa, como a gente trouxe acho que 2 dias atrás, o goleiro Santos deverá ser contratado pelo Flamengo. Então o próximo goleiro do Flamengo é bem provável que seja o Santos do Atlético Paranaense. E ela fala o seguinte: a relação da direção do Flamengo com o Mário Celso Petralha do Atlético Paranaense é muito boa, e o Mário diz que não irá colocar empecilhos na possível contratação depois da Recopa, né? Então o Mário não colocará empecilhos, tá? A multa é de 3 milhões de euros e o Flamengo provavelmente vai contratá-lo depois de quarta-feira
tá? Então a gente sabe aí que tem essa possibilidade, e a diretoria do Flamengo também não vai colocar empecilhos na contratação de um goleiro, tá? Essa é a informação. Ela tem a informação de que o Mário Celso Petralha não vai colocar empecilhos por lá para vender o jogador, e a diretoria do Flamengo também não vai vetar com a questão financeira, porque é uma prioridade a contratação do goleiro, e aí sim vai evitar agora, nesse momento, as contratações no caso da Europa, né, que o Flamengo teria que pagar o valor de 6 vezes o real, né, em euro. Fica sempre mais complicado contratar jogador lá fora. Flamengo, então, buscando aí um substituto para o Diego Alves e possivelmente, né, aguardando, deixando o tempo passar, o Hugo Souza ganhar um pouco mais de experiência. O Flamengo realmente precisa de um goleiro, depois do que a gente viu ontem. Eu me sinto mal de criticar o Diego Alves pela história que ele teve no Flamengo, por tudo que ele conquistou, por tudo que ele fez, mas nesse momento parece que o Diego Alves não consegue performar quando ele tem a oportunidade de jogar, não consegue performar como ele performava nos anos anteriores pelo Flamengo. Na mesma coisa o Diego Ribas, né? Também não consegue performar como performava. A gente tem aí também uma outra informação aqui interessante para passar para vocês, que a torcida do Flamengo virou trending topic, viralizou fechado com Paulo Souza. A torcida do Flamengo, a gente vê muitos torcedores comentando que tá dando muito certo, né, o Paulo Souza no Flamengo, independente aí do resultado de ontem, da Supercopa e tal. E aí os torcedores levantaram essa hashtag, né, fechado com Paulo Souza, até porque como uma resposta ao que o Isla fez e essa comodidade dos jogadores, né? Essa acomodação que o próprio Paulo Souza falou e que ele reclamou, né? Que deveriam só pular o carnaval depois de ganhar o jogo, pensar em carnaval depois de ganhar o jogo. E o Flamengo não fez isso, deixando claro que estava reclamando de alguns jogadores que pensam mais na farra do que em si jogar o Campeonato Carioca, os jogos decisivos, né? Então, vi muita gente me marcando hoje em publicação de jogador que estava pulando carnaval até de manhã cedo e tudo mais. Aí os caras estão na folga deles, agora é carnaval, eles jogaram ontem, tá na folga deles, eu não vou entrar nesse mérito agora. Porém, o que o Isla fez, eu já falei, não merece mais jogar com a camisa do Flamengo. Inclusive, eu tenho aqui as publicações da Jovem Fly da raça rubro-negra para passar para vocês. Eu só quero trazer aqui o que o Mauro César falou, que no clube o entendimento é de que houve uma espécie de quebra de confiança, mas isso não significa que o contrato vá ser pura e imediatamente rescindido. Além das questões trabalhistas que envolvem esse tipo de situação, o Flamengo quer minimizar os prejuízos, negociando uma possível transferência para outro clube. No momento, as chances de Isla ser novamente aproveitado são pequenas e dependerão de alguma situação circunstancial, algo como a história atual esfriar com o tempo e surgir a impossibilidade de o técnico Paulo Souza eventualmente contar com Rodinei e Mateuzinho, os outros dois laterais direitos e tal do Flamengo, né? Então, eu já digo para vocês que o Mauro publicou isso, e aí a gente teve as publicações da raça rubro-negra, de outras torcidas, Jovem Flá, então não tem como o Flamengo utilizar mais o Isla, não tem a menor condição, né? Não tem como um jogador com a situação que ele criou, ele continua. Eu nunca vi um jogador, e até porque não vai ter paz, né? Nem os dirigentes que estão, por acaso, se mantiverem o Isla no Flamengo, eles não vão ter paz. Porque olha só, a torcida jovem do Flamengo publicou o seguinte: a torcida jovem vem a público se posicionar a respeito do episódio envolvendo o senhor Maurício Isla. Exigimos imediata rescisão do contrato dele. E não daremos paz aos responsáveis pela manutenção dele no quadro do clube. Quando julgamos necessário apoiar, o apoiamos e é assim que ele retribuiu. Ainda confiamos no trabalho do treinador Paulo Souza e esperamos comprometimento do restante do elenco. E assim cobraremos, no mais, fora Isla. A torcida jovem do Flamengo pedindo a saída do Maurício Isla. A raça rubro-negra, né, também se manifestou, que a raça vem por meio desta nota repudiar a atitude do atleta Maurício Isla pela falta de respeito e comprometimento com o manto rubro-negro.
Um jogador que não tem caráter e ainda por cima mentiu alegando sintomas gripais, consequentemente impossibilitando ser relacionado para a partida Flamengo e Resende. E no mesmo dia, à noite, postou em suas redes sociais um vídeo se divertindo em uma festa. A diretoria do Clube de Regatas do Flamengo tem a obrigação de rescindir o contrato do atleta. O Flamengo é maior que tudo e todos. Concordo que ele tem que sair do Flamengo, concordo que ele não pode mais vestir o manto sagrado, o Flamengo também não pode ter prejuízo. Então aqui fica um recado para os meus amigos lá da raça rubro-negra e da Jovem Flá, conheço muitos lá, presidente, todos, né? E eu acho que a melhor solução seria o Flamengo o mais rápido possível emprestar o jogador, né? Botar um clube para pagar o salário dele, empresta o jogador e ele nunca mais pisa aqui. E vai deixando ele emprestado e ele não pisa mais aqui. Concordam comigo? Comenta aí. Eu acho que a melhor alternativa é essa. Convido você então aí a utilizar o cupom PAPA na loja espaçorubronegro.com.br e loja.flamengo.com.br, 5% de desconto utilizando o cupom PAPA em qualquer produto oficial do Flamengo, tá? Muito obrigado aí pela sua companhia, tamo junto, um excelente carnaval, né? Continuamos aí no carnaval, eu tô aqui no trânsito, tô indo viajar, né? Mas a gente sabe que ainda tem mais 2 dias aí pra gente dar aquela relaxada. Espero que vocês possam estar repondo as energias aí, né? Recarregando as energias, que é muito importante. Um grande abraço, saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo e não se esquece de se inscrever aqui, né? Muito importante se inscrever, acionar a notificação, deixar o like maroto e compartilhar nos seus grupos aí. Um grande abraço, valeu!